A Venezuela do Norte é logo ali. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Por incrível que possa parecer, 8 senadores e 6 parlamentares norte-americanos, todos do Partido Democrata, propuseram uma loucura econômica típica aqui do Brasil e de outros países da América Latina, mas que é estranha aos Estados Unidos. Um projeto de controle de preços. A ideia por trás do tal projeto de lei seria moralizar os preços, que estariam sendo predatoriamente aumentados pelas corporações que se aproveitam da crise presente para abocanhar os consumidores. Nas palavras de Elizabeth Warren, senadora democrata que lidera o grupo de parlamentares em questão. De acordo com tal projeto, caso sejam praticados preços exorbitantes, seja lá o que isso for, a empresa poderá ser multada em 5% do seu faturamento anual. Antes de falarmos sobre o absurdo desse projeto de lei, precisamos falar sobre quem é a citada senadora Elizabeth Warren. Democrata de carteirinha, a idosa senhora de 70 anos, como várias outras bruxas da mesma faixa etária, parece não se importar em arruinar o futuro das próximas gerações com suas ideias políticas. Por incrível que pareça, Warren era tida como possível candidata democrata à presidência da República em 2019, e suas pautas de campanha traziam, como era de se esperar, a taxação de grandes fortunas, fortes regulamentações das empresas do Vale do Silício, bem como típicas pautas progressistas, como questões climáticas, liberação do aborto e proibição de armas de fogo, dentre outras ideias esquerdistas. Como citado anteriormente, controles de preços não são nenhuma novidade para brasileiros, nem para argentinos e venezuelanos. Nós praticamente somos submetidos a alguma proposta de controle de preços pelo menos uma vez por semana. Se não nos causa surpresa ouvirmos políticos de esquerda pedindo por mais intervenção estatal na economia, o fato é que mesmo o presidente Bolsonaro, vez ou outra, dá a entender que o preço dos combustíveis deveria ser controlado pelo Estado brasileiro. Porém, nós temos a tendência a acreditar que tal tipo de devaneio econômico não encontra espaço em países desenvolvidos e relativamente livres, como os Estados Unidos. Porém, a coisa não é bem assim. E embora não sejam comuns e frequentes, ideias de controle de preços não são novidade na política americana. Enquanto Warren e seus amigos democratas publicavam seu maravilhoso plano para controle de preços, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, por uma apertada margem de 10 votos, é preciso salientar, um projeto de lei que visa impedir o que eles chamam de altas excessivas e manipulação no preço dos combustíveis. O projeto de lei agora será analisado e votado pelo Senado. Mas já em 1971, o então presidente americano Richard Nixon decretou um congelamento de preços e salários, numa vã tentativa de controlar a escalada da inflação no país. É claro que tal intento falhou miseravelmente, e em 1973 os controles de preços foram suspensos. O mais curioso é perceber que o problema inflacionário norte-americano veio na esteira do fim do Acordo de Bretton Woods, outro evento ocorrido naquele mesmo ano de 1971 e que levou a uma impressão desenfreada de dólares, moeda agora totalmente desvinculada do padrão ouro. Mas, como sempre acontece, o Estado nunca aprende com seus próprios erros. E o problema da inflação, um fenômeno monetário, é combatido por meio do ataque ao aumento de preços, que é apenas a consequência visível da inflação que já aconteceu. Não sem razão, o Wall Street Journal debochou da ideia dos parlamentares democratas, classificando-os como venezuelanos, embora não seja possível dizer se o conceituado jornal se referia aos políticos da Venezuela de Maduro ou da Venezuela do Sul de Alberto Fernandes. O jornal seguiu afirmando que tal medida era um clássico do gênero, cujo único objetivo seria culpar os empresários por um problema que foi causado pelo próprio governo. O Wall Street Journal também sentenciou que esse é o tipo de solução estatal que só serve para piorar o problema original, que, adivinhe só, também foi causado pelo Estado. E apenas para finalizar, o jornal afirmou que a proposta dos democratas é difícil de ser levada a sério, pois controles de preços são tão obviamente tolos.
Controles de preços não são nenhuma novidade na história humana, e eles seguem, geralmente, uma anterior desvalorização da moeda causada pelo Estado. Ou como bem definiu o Wall Street Journal, o governo cria um problema, intervindo na economia, e a solução apontada é, como não poderia deixar de ser, ainda mais intervenções, que gerarão novos problemas econômicos e que levarão a uma nova rodada de soluções amalucadas e sem sentido por parte do Estado. É um ciclo vicioso que, inevitavelmente, termina em tragédia. Esse fenômeno é observado desde os tempos do Império Romano, quando o imperador Diocleciano, 17 séculos atrás, instituiu o Édito Máximo, que simplesmente condenava à morte quem ousasse aumentar o preço de quase 1000 itens diferentes. O texto do decreto iniciava culpando a avareza daqueles que sempre querem transformar em lucro próprio até as bênçãos dos deuses, algo assustadoramente parecido com as palavras de gente como Alberto Fernandes, presidente argentino, que chamou de patifes os empresários que aumentam os preços dos produtos. A causa do aumento generalizado de preços no Império Romano, por óbvio, foi a desvalorização da moeda corrente, constantemente falsificada pelo governo do próprio Diocleciano. E, para a surpresa de zero libertários, o seu édito apenas levou a uma grave escassez de produtos. Por diversas vezes, os políticos brasileiros também tiveram a brilhante ideia de congelar preços para resolver o problema inflacionário que eles próprios criaram. Desde Rui Barbosa, que loucura das loucuras, decidiu imprimir dinheiro do nada e que mergulhou o Império e a nascente República na crise chamada de encilhamento, até os tempos recentes, em que os presidentes da nova República resolveram controlar preços de diversas formas, José Sarney sendo o principal deles, com menções honrosas para Dilma Rousseff e seu absurdo controle sobre o preço da energia elétrica e a já citada inclinação de Bolsonaro pelo controle do preço da gasolina e do diesel, o que não faltam são tentativas de resolver o problema da inflação controlando os preços praticados ao consumidor final. O fato é que tanto no caso brasileiro quanto no caso norte-americano e em qualquer outro caso do tipo, a única causa do aumento generalizado de preços é a emissão descontrolada de moeda por parte do Estado. Aumentos pontuais em alguns produtos e serviços podem ser explicadas por flutuações em sua oferta e em sua demanda. Porém, o aumento generalizado e contínuo de preços só pode ser explicado pela maior quantidade de moeda injetada na economia por uma política monetária estatal inflacionária. O atual índice de inflação norte-americano, portanto, não pode ser explicado senão pela exorbitante quantidade de dólares que foram impressos nos últimos 2 anos, a mando de Joe Biden. Na obra A Revolta de Atlas, Ayn Rand desenha um cenário distópico em que a maior parte dos países já se dobrou totalmente ao socialismo, sendo que a autora chama os países europeus de repúblicas populares. Nos Estados Unidos, ainda existe liberdade econômica, mas no primeiro capítulo do livro já vemos essa realidade começando a mudar. Olhando essa medida proposta por congressistas democratas, podemos nos sentir como no capítulo 1 de A Revolta de Atlas. Enquanto a América Latina e outras partes do mundo já mergulharam de cabeça no socialismo, mesmo a Europa caminha a passos largos para o fim da liberdade econômica e de liberdades individuais. Como terra da liberdade, ainda restam os Estados Unidos. Mas até quando? Parece que estamos vendo as primeiras páginas da célebre obra de Ayn Rand sendo escritas na nossa frente. Se Elizabeth Warren e seus amigos realmente estivessem interessados em frear o contínuo aumento dos preços praticados nos Estados Unidos, eles deveriam solicitar a seu chefe, Joe Biden, que parasse de imprimir dinheiro, como se não houvesse o amanhã. Isso sim interromperia a tendência de alta nos preços gerais, uma vez que a quantidade de moeda disponível se tornaria estável. Contudo, isso nunca vai acontecer, porque essa atitude resolveria o problema, e resolver problemas não é o interesse do Estado. Seu maior interesse é apenas aprofundar as crises, utilizando-as para aumentar seus próprios poder e controle sobre a população. É provável que essa ideia legislativa dos democratas não vá para frente. Ainda é cedo para que tal grau de socialismo seja implantado nos Estados Unidos. Lá, mesmo jornais da grande mídia são céticos quanto a esse tipo de medida estatal, como nos mostra o exemplo do Wall Street Journal, diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a grande mídia é subserviente a todo tipo de desmando estatal de esquerda. Porém, esse é sim um sinal de que mesmo na terra da liberdade, algo está mudando, e para pior. Como sempre dizemos por aqui, o Estado sempre tende ao crescimento, e mesmo o menor Estado do mundo crescerá até se tornar um monstruoso Leviatã.
Talvez estejamos presenciando o nascimento dessa medonha criatura nos Estados Unidos, e os próximos anos poderão testemunhar o surgimento de cada vez mais medidas estatais tresloucadas, como o controle de preços, que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo e que nunca funcionará a despeito do que digam os políticos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!